Prontinho. Dá uma boa noite aí. Ó, antes quando você gravava não aparecia essa mensagem não, mas teve uma atualização aqui, não teve, velho? No Zoom? Teve sim. Tanto a gravação quanto a divulgação pelas redes sociais, ele vai aparecer se você autoriza aí. Entendi, tá certo. Beleza. Bom, vamos então fazer uma oração? É, então, vamos lá. Oremos, Pai Santo, Pai amado, que habita nas mansões celestiais. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para um momento de reflexão e de estudo da Tua palavra, através do projeto dos Desbravadores. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui com saúde. Nos trouxe durante uma semana de várias atividades, muitos desafios, mas o Senhor cuidou de cada um de nós. Peço, Senhor, que venha nos perdoar, Pai, de cada pecado, que o Senhor possa limpar de todo mal, limpar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ter a mente aberta para o seu conhecimento e para o seu querer. Também seja com aqueles que estão, Senhor, que não puderam, não estão aqui na reunião, que por algum motivo, e seja também com aquelas pessoas que precisam, Pai, do seu carinho, do seu apoio. Nesse momento, se eu possa estar com o seu Espírito Santo guiando aqui a todos, ao entendimento, também ao Berg que vai estar também compartilhando aqui sobre um assunto importante, e que nós possamos todos crescer no objetivo que é de salvar do pecado e guiar no serviço. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez aí, estamos juntos na batalha, né, dando seguimento. O projeto, assim, tá devagarzinho, tá sendo. O pessoal tá começando a entender. Temos aí alguns desafios, porque a distância, a comunicação é bem difícil, mas estamos seguindo em frente, né, com o projeto e se Deus quiser aí, vai ter pessoas aí formando aí nas classes agrupadas, pela graça de Deus. Bom, hoje nós teríamos aí uma participação. Na realidade, nós temos dois temas que temos que abordar. E um deles era para ter passado na última reunião, e aí a gente vai colocar hoje, e é o de hoje a gente vai colocar para a próxima reunião, tá? São dois assuntos importantes, né? E hoje a gente vai falar sobre a primeira visão de Ellen White, né? Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós devemos ter aí algumas informações e um conhecimento aí, né? À toa que tá no caderno aí, ô Berg, na página aí do caderno, pessoal, depois vocês acompanham, tá na página 233, tá bom? Então, Deus abençoe a você aí, Berg, e passa a palavra. Amém, Lê, amém. Deus seja louvado. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, peraí. Deixa eu ver se fica mais próximo do meu rosto aqui, se fica melhor. Aí. Boa noite, meninas, né? Só temos meninas aqui na classe agrupada hoje, é isso mesmo, Lê? A mulherada tá dominando aí, tá fechado o seu áudio, meu amigo. Não, só tem meninas aqui, não, que tem a Gleice, a Léa, a Mari, mas tem eu, né? Não, não, mas você já é o regional, elas estão se formando aí. Manda boa noite aí, tá todo mundo no chat aqui, não tô querendo falar, só abre o áudio aí, fala. Se puder abrir a câmera é importante, né, Berg, pra gente ter uma comunicação visual, de áudio, que aqui nós somos irmãos, se tivesse pessoalmente ia estar fechando a câmera também, olha só. Deixa só eu abrir aqui, peraí. Aí, Peraí, Lê, eu só vou visualizar aqui. boa noite, feliz sábado, Mari, a Léa apareceu, já tirou.
Não tem jeito, aí não tem jeito. É só por Deus aí. Meninas, vamos lá. Vocês têm um caderno? Deixa eu só colocar aqui, peraí. A Grace tem o caderno. Mari, você tem o caderno, filha? Tem. E você, Léa? Não tem? Não, deixa eu. A Leia já concluiu a faculdade, já. A faculdade, ela já tem as classes, A Leia já tem. ela tá acompanhando a gente aí. Mas tá reciclando, pessoal. Isso é fantástico. Não quer dizer que você tem que não possa estar, né? Esse é o Não, plano. ajuda bastante. Passa a cola, Leia. Meninas, então vocês vão abrir, antes de eu começar a fazer a leitura, essa aqui é a especialidade da primeira visão de Ellen White. Eu gostaria que vocês abrissem na página 235, que vocês vão ter que responder esse questionário. Vê se vocês acham aí, página 235. Acharam? Tá, a primeira perguntinha tá assim, ó. O que significa a expressão clamor da meia-noite para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, essa é a primeira pergunta que vocês vão responder quando nós estivermos lendo o texto. A segunda, o que a visão de Ellen White nos diz sobre os 144 mil? Tá? Vocês sabem o que nos diz a visão? Lembram? Já ouviram falar disso? Nós tivemos uma lição há uns 4 trimestres atrás, falando sobre os 144 mil. Né? Tivemos uma semana da lição dos Escola Sabatina só falando sobre 144 mil. Quais foram as duas pessoas especialmente identificadas como estando salvas e por que elas não estavam mais vivas no tempo dessa visão? Então a gente vai falar aqui desse aqui também no meio da leitura. E aí ele fala assim, ó, descreva algumas atividades que teremos na nova terra, conforme a visão da Ellen White. Será que na nova terra nós vamos fazer alguma coisa? O que vocês acham? Na concepção de vocês, vocês acham que a gente vai fazer alguma coisa ou a gente vai fazer que nem aqueles filmes que fica um monte de gente de branco, sem ter o que fazer, sentado na grama? Não é bem Ainda, assim. Oi, Lê? depende da concepção. A nossa imaginação depende daquilo que a gente vê e da que a gente pensa, né? Porque, É verdade. olha, E aí diz lá no quinto item, qual foi a reação de Ellen White a tudo quanto viu e como ela se sentiu quando a visão terminou. Então a gente vai estudar aqui quais são as concepções. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, quando Ellen White foi chamada para o ofício, para o trabalho de ser uma profetisa, né? Mesmo ela não se considerando uma profetisa, vocês sabem quantos anos ela tinha? Verdade, Mari, sim, isso é verdade, tá? Nós vamos ter aí um trabalho bem parecido com Adão e Eva, tá? Nós vamos voltar às raízes. Mas vocês imaginam quantos anos Ellen White tinha quando começou o seu ministério profético? Chutem aí, podem falar um valor que vocês acham, hein? 30 bom, anos, 40 ela anos? era, ela era jovem, né? A Era idade eu não jovem, sei, eu não né? lembro de cabeça, não. Cadê as Ela é meninas? jovem. Quantos anos, meninas? Vocês acham que isso aí começou? Acho que lá por volta dos 15 anos, mais ou menos. Eu não lembro. 15, a Grace, a Mari colocou ali 20, 22, 17 anos, tá? Cheguei perto. 17 anos. Tá? Chegou perto ali, as meninas estão afiadas aí, Lê, tá vendo aí? Vai pensando. Isso aí mesmo, meninas. A primeira visão dela foi com 17 anos, ela estava ali no meio das colegas, e aí teve várias coisas que ocorreram ali naquele momento. Mas, antes dela ser escolhida, Deus já tinha tentado outros 2 profetas. Infelizmente, eles se recusaram ao serviço. Ellen White, quando foi chamada, ela se dispôs a fazer por Deus. Nós, como desbravadores, temos que seguir o exemplo de Ellen White, principalmente nesse sentido. Se Deus está nos chamando para uma missão, nós temos que seguir e fazer o que Deus nos pede, né? Vamos à leitura?
Abram aí a apostila de vocês na página 233 e a gente vai fazer uma leitura, tentando aí pegar todas as perguntas que vocês vão ter que responder na apostila, tá bom? Então diz assim, ó. Sendo que Deus me tem mostrado as jornadas do povo do advento para a santa cidade e a rica recompensa a ser dada aos que aguardam o seu Senhor quando voltar nas suas bodas. Então aqui Deus, a primeira coisa que Deus está mostrando para ela, o que é? É a santa cidade, certo? Prestem atenção na leitura para vocês responderem depois, senão vocês não conseguem, tá? Então lá, a santa cidade e a recompensa. Uma coisa que as pessoas não entendem muito, principalmente dentro da igreja adventista, e muitas pessoas estão estudando, estão aprendendo, nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Então não tem nada que façamos que compre a nossa salvação. Mas não acrescentando a isso, mas um adendo é o seguinte: quanto mais você trabalha para Cristo, mais a sua coroa lá no céu vai ficar preenchida. Então, todo o trabalho que você executa aqui, ele vai ter um reconhecimento lá no céu. Mas isso não é uma ponte de salvação para você ir para o céu. Entenderam ou não? Isso é importante, que fique muito claro, porque é uma dificuldade que as pessoas têm dentro da igreja em achar que porque trabalha, porque está no ministério, isso faz com que ela se salve. E na verdade não é isso, nós somos salvos pela graça de Cristo, tá bom? E aí diz assim, ó, pode ser de meu dever dar-vos um breve esboço do que Deus me tem revelado. Não, meu amor, sobe, por favor. Espera aí que eu tenho um bebezinho aqui. Não, papai já disse não. Sobe. Papai já disse. Não. Desculpem, meninas. Desculpa ler. Vamos lá. Um breve esboço que Deus tem revelado. Os queridos, eu estou no primeiro parágrafo aí, na primeira linha, né? Os queridos santos têm de passar através de muitas provas. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, tudo que nós passamos aqui na terra, lembra que eu falei para vocês? Isso vai ser recompensado. Tá? Vai ter uma recompensa. Tá? Não é a salvação, porque a salvação é um direito que Jesus Cristo ele dá a todos. Tá bom? Acima de toda comparação. Enquanto não olhamos para as coisas visíveis, pois as coisas visíveis são o quê? Temporais. Tudo que nós vemos aqui na Terra vai passar. É temporal. Mas as invisíveis são o quê? Eternas. Nós vivemos em um momento em que nós conseguimos observar de muito perto o grande conflito que nós estamos enfrentando aqui na Terra. E existem anjos ao seu lado, brigando por causa de você, sabia? Quando você sai pela manhã, que você volta para sua casa à tarde, é porque os anjos te protegeram o dia inteiro. Olha que bênção. Nós estamos aqui porque os anjos nos protegeram e Deus estava ao nosso lado. Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial. Como é que pode? Imaginem comigo, eu vou fazer uma ilustração aqui. Como Jesus ele sempre falava por parábolas. Se eu pegar um sapo e começar a falar do sapo da praia, o sapo vai conseguir entender o que é uma praia? Não, porque ele vive na lagoa. Ele não sai da lagoa. Então, como é que Cristo, como é que Deus, e como é que Ellen White, através das visões, vai explicar para nós o céu? Percebem ou não a compreensão, como é difícil explicar para nós o céu? A nossa mente ela é muito fechada. Então é muito difícil. Por isso que vocês vão ver várias coisas aqui, Ellen White dizendo, ela tenta figurar isso para que nós entendamos, porque é algo que nós nunca vimos. É como você pegar um sapo e falar para o sapo, a praia tem uma onda. Ele vai falar, você está de brincadeira comigo. Aqui no lago onde eu estou não tem onda. Entenderam ou não? E aí ele continua, ó. Tenho procurado apresentar um relatório de algumas uvas da Canaã celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, tá? Por isso que eles falam aqui, ó, me apedrejariam, porque eles não iriam acreditar.
Da mesma forma como a congregação desejou apredejar Caleb e Josué por seu relatório. Mas eu vos declaro, meus irmãos e irmãs do Senhor, que esta é uma terra muito boa e devemos subir para possuí-la. Então, ela não consegue trazer a mensagem completa porque as pessoas não acreditam. E além de não acreditar, seriam capazes de apedrejá-la. Olha que loucura. Olha que loucura. Agora, no segundo bloco aí, diz assim, ó. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Ou seja, como é que é o céu? Como é que é o céu? Se a terra é escura, como é que é o céu? É muito brilhoso, porque lá tem a glória de Deus. Olha que benção. Tá? Por isso que ela fala, eu me saí da terra escura. Por quê? Porque ela estava indo para a presença de Deus. A presença de Deus não falta luz. E aí ela continua. Voltei para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito. Aqui eu vou dar uma paradinha, porque uma das perguntas lá vai te perguntar isso daqui. O que Ellen White está vendo? Um caminho que ele é reto, porém ele é o quê? Estreito. Por que é estreito? Eu te pergunto, é fácil guardar os mandamentos? Não é não. Você ser fiel a Deus não é fácil. Por isso o caminho ele é o quê? Estreito. E ela continua aqui, ó. Se vocês quiserem ir colocando no chat, se vocês não quiserem falar, mas se quiser colocando no chat comentando, podem, tá bom, meninas? E aí ela diz assim, ó. Peraí, deixa eu voltar. Levantando-me em um lugar elevado do mundo, o povo do advento estava nesse caminho. O povo remanescente. É um povo pequeno, mas ele estava lá, tá? A viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Onde se achava a cidade? Na outra extremidade. Então eles precisavam percorrer todo esse caminho. Tinha uma luz brilhante colocada por trás dele no começo do caminho. Quem que é essa luz brilhante? Quem que é a luz brilhante que está atrás de nós, nos protegendo? O próprio Jesus, tá bom? A viajar para a cidade que se achava na sua extremidade. Tinha uma luz brilhante colocada por trás do começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Então nós teremos o quê? Um caminho iluminado, tá? Iluminado mostrando o quê? O reino, o verdadeiro caminho para o reino de Deus. E aí diz assim, ó, essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés. Quando nós estamos vivendo na palavra de Deus, ele nos mostra o caminho. E nós não vamos mais cair nas poças de lama, poças de lamas do pecado, porque Cristo é o nosso caminho, tá? E aí ele continua. Essa luz brilhava em toda a extensão. Aí ele diz lá, se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, ou seja, quem que vai nos guiar? O próprio Jesus, tá? Guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo... Você não vai comer? Só um minutinho, Lê. Só um minutinho. Só um minutinho. Voltei, desculpem, pessoal. Vamos lá. Aí diz assim, ó. Tinha uma luz brilhando colocada atrás dele no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Então, Jesus ele ilumina os nossos passos, tá? Esse é o clamor da meia-noite, é a iluminação do caminho. Então, ele continua. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, então, em quem que nós devemos manter o nosso olhar?
sempre em Cristo, nunca em pessoas, nunca no Lindenberg, nunca no Leandro, nunca no pastor, mas sempre em Jesus, porque nós, homens, somos falhos, tá bom? E aí diz assim, ó, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Quando nós estamos com Cristo, nós estamos seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava. Vai vir momentos, amigos, de muita tribulação. Nós estamos passando por esses momentos. Momentos muito difíceis. Mas Jesus, ele nos anima. Jesus, ele nos mantém de pé, tá bom? E aí diz assim, ó. Estavam seguros, mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava... Opa, voltei. Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento. E eles clamavam, aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara de tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhe os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo. No mundo tenebroso e ímpio, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas. Então, olha lá. Durante o caminho, o que eles estavam ouvindo? A voz de quem? A voz de Deus, isso mesmo, tá? Então, vou ler de novo, ó. Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles, diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhe os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal a Jesus, caíam do caminho para baixo. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, eu acho que no YouTube tem, depois eu vou ver se eu achar, eu vou compartilhar com vocês. Lá no NASP tem o Centro White. Não sei quem já teve a oportunidade de ir lá. Lá tem um vídeo que ele é meio que 3D, que aí você consegue pegar essa visão e aí ela vai contando e o povo vai caindo, assim, é muito legal de ver. Os que estavam no caminho reto e os que estavam tropeçando, tá? É fantástico. Se eu achar no YouTube, eu acho que tem no YouTube, se eu não estou muito enganado, tem. E aí eu compartilho com vocês essa visão, onde que ela vai mostrando tudo isso daqui que eu estou falando, e vocês vão conseguindo observar o que está acontecendo no mesmo momento que ela está falando. É magnífico, tá bom? E aí tem também a história do momento em que ela segura a Bíblia de 8 quilos. Já ouviram falar disso ou não? Vocês sabiam que Ellen White ficou... agora eu não lembro se foi meia hora, não lembro o período. Mas ela ficou um período muito grande com a Bíblia de 8 quilos na mão, segurando no alto. Olha que loucura, tá? E aí diz assim, ó, aqui só um adendo, aqueles que não têm Deus não tem como seguir no caminho. Sem Deus é impossível, tá bom? É isso que ele tá dizendo aqui. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, o número de 144 mil. Então a igreja adventista, ela acredita, tá? Tem algumas outras divergências, mas a crença principal da nossa igreja é que os 144 mil serão as pessoas que estarão vivas, tá? Na volta de Cristo. Essa é a concepção da igreja, conforme o espírito de profecia. Beleza? E aí diz assim, ó. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam quem é a voz. Ao passo que os ímpios julgaram, fosse um trovão ou um terremoto. Lembra que eu falei para vocês? Lembra, eu não falei isso para vocês. Na volta de Cristo, vai ter algumas pessoas que vão falar, Senhor, bendito seja a sua vinda. E outros vão falar assim, eu não quero nem te ver, eu prefiro que o rochedo caia sobre a minha cabeça. Já ouviram essa expressão? Está lá em Apocalipse. Por quê? Porque para quem é salvo, vai ser um cântico. Agora, para quem está perdido, vai ser um trovão, vai ser um terremoto, tá? E aí reconhecer e entender a voz. Ao passo que os juros jogaram... Por isso que ela fala aqui, ao passo que julgaram o quê? Um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo. E nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Quando Adão e Eva pecou, nós perdemos a glória de Deus. Vocês sabiam disso ou não?
tá? Essa glória de Deus, ela vai ser nos devolvida quando nós estivermos com Cristo lá no céu, tá? Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente o quê? Unidos. Uma testa estava escrito, Deus, Nova Jerusalém. Tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa desse nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles cairão inermes ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavamos os pés um aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo e adorávamos os nossos pés. Isso aqui parece até uma ilusão hoje, né? No mundo de pandemia, você beijar uma pessoa no rosto, né? Isso é muito interessante, tá? Isso nós teremos tudo de volta. E aqui, os 144 mil, quando Jesus voltar, que nós estivermos selados, que eu acredito que nós somos o povo dos 144 mil, que eu acredito que Cristo vai voltar na nossa geração, o povo vai tentar nos fazer mal, só que nós estaremos selados. Eles não vão poder fazer mal nenhum para a gente. Olha que benção, tá? Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceram uma nuvenzinha, aproximando-se do tamanho da metade da mão de um homem. Todos nós, em silêncio, solene, olhávamos a nuvem, se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo, e o arco-íris estava sobre a nuvem, e quanto em redor dela achavam-se 10 milhares de anjos. Quem que é essa nuvem? Quem que está nessa nuvem? O próprio Deus. Deus Pai, tá? A gente tem que saber diferenciar o que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neste momento é o Deus Pai que ele está nessa nuvem. O arco-íris, ele significa a glória de Deus. Provavelmente, quando nós estivermos lá no céu, nós teremos um arco-íris em volta de nós, tá bom? Mostrando que nós também temos a glória de Deus, tá bom? Enquanto ao redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando o cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça não tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo. Ela vai representando Jesus, que também está sobre a nuvem. E a sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros, tá? Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Então as minhas vestes sem mancha. Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo terrível de silêncio. Quando Jesus falou: aqueles que têm as mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Então nós somos salvos pela graça, tá? E aqueles que têm o quê? O testemunho e a fé em Jesus, esses ficarão de pé. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto as nuvens se aproximavam da terra. Aqui é muito interessante vocês entenderem que nós teremos dois grupos no final do tempo. Hoje nós temos dois grupos. Aqueles que adoram a Deus e os que não adoram. E no momento quando Jesus voltar, os que não adoram a Deus, vai ficar muito difícil para eles. Não porque Deus quer, mas porque eles decidiram fazer a escolha deles. Tá bom? Então, a trombeta de prata de Jesus soou. Só aqui um complemento. Vocês sabem que Jesus também é juiz, né? Jesus, ele é advogado, ele é o sacrifício, ele é salvação, ele é sumo sacerdote e ele também é juiz, tá bom? E aí ele diz assim, ó: então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer sobre ele a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam.
Uma outra coisa, vocês sabiam que Jesus ele não pisa na terra mais, né? Vocês sabiam disso ou não? Sabiam disso? Jesus ele não vai pisar mais nessa terra. Por isso que lá em Daniel fala que ele vê Jesus indo de um lugar ao outro em cima de uma nuvem. Em Apocalipse fala que ele vai voltar nas nuvens do céu. Ou seja, Jesus ele não pisa mais aqui nessa terra. Tá bom? Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, despertai, vós que dormes no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, e as sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Já pensou que cena linda? Você está saindo do túmulo e vê o próprio Jesus na sua frente? Olha que benção. E aí diz assim, os 144.000 clamaram, aleluia! Quando reconheceram os amigos deles, tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante, fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Tá? Ellen White, ela acreditava aqui que ela estaria entre os 144.000, que deve ser a nossa crença hoje também, tá bom? Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas. Lembra que eu falei para vocês? O que nós teremos lá no céu? Coroas, tá? E com a sua própria destra, as colocou sobre a nossa cabeça. O próprio Jesus vai colocar a coroa em você. Olha que benção. E diz assim, e com a sua própria destra colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito, tá? Por quê? Os 144.000, se você não sabe, se você pegar 7 e multiplicar por 7, depois por 1.000, que corresponde às tribos de Israel, você vai ter ali um quadrado perfeito, tá bom? Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Lembra que eu falei para vocês no início? A coroa você vai ter lá da recompensa, mas todos estarão salvos. O que é mais importante é a nossa salvação. A obra vai ser glorificada lá por Deus, lá no céu, com certeza. Mas o mais importante é estar lá, tá? Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco nos ombros aos pés. Haviam anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas e fê-los girar sobre os seus luzentes golços e nos disse: Lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai, todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Por que perfeito direito? Porque quem pagou o preço por nós? Por isso que ele fala ali, o meu sangue. O sangue de Cristo pagou o preço. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. O que ela viu lá? A árvore da vida. Do trono provinha um rio puro de água. Lembra que João também vê essa visão? Tá? Lá de Apocalipse. E aí ele diz assim, e de cada lado, ela diz, e de cada lado do rio estava uma árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore e do outro lado, ambos, de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nós achávamos. E o seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro e mistura com prata. Então, não tinha 2 árvores da vida. Quantas árvores tinham? Uma só. Lembra lá que Adão e Eva pecou? E no jardim do Éden essa árvore estava lá? Você já imaginou se Adão e Eva tivessem comido dessa árvore? O pecado eternamente? A doença eternamente? Por isso que Deus ele é magnífico no plano da redenção, que nós não conseguimos entender muitas coisas. E aí diz assim, todos nós fomos debaixo da árvore e sentamos para contemplar o encanto daquele lugar.
Então, o que nós vamos fazer lá no céu? Estão vendo aí ou não? Tá? Quando os irmãos Fitch e Stockman, aqui ela cita duas pessoas, tá? Duas pessoas. Alguns comentam que isso aqui é espiritismo, porque Fick e Stockman, eles já tinham morrido. Mas, na verdade, o que Deus está mostrando para Ellen White é uma visão do futuro. Porque até então, Jesus já voltou? Não, Jesus não voltou. Olha que loucura, Jesus não voltou. E além de ele não ter voltado, os mortos não saíram da sepultura. Então Jesus está dando um vislumbre do que Ellen White ela teria lá no céu. Ela vai encontrar os amigos dela. Percebem ou não? Olha que lindo. E aí diz assim, ó, irmãos Fitch e Stoker, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus dispusera na sepultura para os salvar. Se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Porque nós, quando morremos, nós apenas dormimos no Senhor, tá? Tentamos lembrar nossas maiores provações. Ela começa a conversar com eles ali. Mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso da eterna glória, muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhe. E todos exclamamos, aleluia. É muito fácil alcançar o céu. Ela está dizendo aqui, é muito fácil. Você só não vai para o céu se você não quiser, tá? E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos que as arcadas do céu reboassem. Olha que maravilha, lá no céu você vai poder tocar harpa. Leandro, não sei tocar nem violão aqui, meu amigo. Lá no céu eu vou tocar harpa, cara. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos. Tudo que vocês vão ver na Bíblia, muitas coisas têm muitos significados, principalmente com relação às tribos de Israel e à perfeição de Deus. Então, o número 7 na Bíblia, ele significa o quê? Perfeição. O número 12 significa o quê? As 12 tribos, que depois seriam substituídas pelos 12 discípulos, a qual nós fazemos parte desse povo. O povo que estrangeiro, o povo que não é judeu, mas é o Israel espiritual, tá bom? E ela diz assim, ó, 12 portas, desculpa, pulei uma parte aqui. Em cima vem uma grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, tá? É um quadrado, imagina num quadrado, você tem 3 portas, 3, 6, 9, 12, tá bom? São 3 portas de cada lado desse quadrado. E um anjo em cada porta. Então, em cada porta se tem um anjo. Todos exclamamos, a cidade, a grande cidade, vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nós achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, tá? Que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas machetadas de pérolas preciosas. Às vezes a gente briga aqui por causa de miséria, lá no céu a gente vai ter pérolas. Vamos ter casas de ouro, vamos andar em ruas de diamante. E aí ele diz assim, ó, muito agradáveis à vista, destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Meninas, imagina aí o seu nicho de ouro. Já imaginou? As suas prateleiras vai ser de ouro. Olha. E aí diz assim, ó, vi muitos dos santos entrarem nas casas. Tiraram sua coroa resplandecente e pô-la sobre a prateleira de ouro. Saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra. Prateleira, essa. Para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui. Não. Então a gente não vai fazer que nem nós fazemos aqui. Ela está explicando. Lembra das perguntas que eu falei para vocês no início? Ela está explicando. Não. Absolutamente uma gloriosa luz lhe resplandecia em redor da cabeça. Estavam continuamente louvando a Deus. Lembra que eu falei para vocês? Adão e Eva, eles perderam, teve uma morte, tá? A morte espiritual. Eles perderam a glória de Deus quando eles comeram o fruto. E essa glória será o quê? Devolvida para cada um de nós, tá bom?
Aí lá de novo, olha lá, continua. Vi outro anjo, vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. E quando os apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então em um campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Lá no céu não vai ter animal querendo matar animal. Lá, meu amigo, não vai ter mais carne. Você vai se acostumando, porque lá não vai ter mais carne. Tá? E aí diz assim, ó. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque. Você está vendo aqui que ela está relatando o que nós vamos fazer no céu. Não vai ser um trabalho que nem nós fazemos aqui na terra, mas nós não vamos ficar lá sem fazer nada. Estão entendendo ou não? Tranquilo? Beleza, vamos continuar. Dali entramos num bosque. Não como os escuros bosques que aqui temos, não absolutamente, mas claro, por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para o outro lado, e todos exclamamos: moremos com segurança na solidão, e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Ou seja, nós vamos caminhar de noite. Na verdade, não vai existir mais noite no céu, mas nós iremos caminhar a todo momento. Olha que maravilha. Você não vai se cansar. Você vai poder ir para Monte Sião, lá no céu. Não vai ter mais canseira. Não vai ter mais dor, não vai ter tristeza. Não vai ter mais separação. Isso traz alegria ao meu coração. E aí ela continua. No trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Então, olha as roupas que você vai ter, tá? Notei a cor vermelha na borda das vestes. Então, nas bordas das vestes, vai ter que cor? Vermelho. Por quê? É o sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado por um preço, tá? O brilho das coroas é a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus, quem eram eles? Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos, tá? Então, você vê que ela vai relatando quem é, o que eles faziam, tá? Como eles estavam vestidos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Eu estava comentando com a minha esposa, se você nunca teve filho, não se preocupe, porque lá no céu vai ter várias crianças para você cuidar. Sabia disso? Elas vão crescer lá no céu. Se você não teve a oportunidade de ser mãe aqui na terra, lá no céu, Deus vai dar essa oportunidade para você. Tá? Você vai ter a oportunidade de criar as crianças lá no céu. Olha como Deus ele é magnífico. Deus ele não se esquece de você. E ele te abençoa de todos os momentos. E aí continua. Quando saudamos... Calma aí, peraí. Não. Aqui. Tinham crianças. O Monte Sião estava exatamente diante de nós. E sobre o monte, um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas. O que significa o número 7? Perfeição, isso mesmo. Sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas, e apanhar flores que nunca murcharam. Eu falei murcharão, né? Nunca murcharam, tá bom? O que as crianças tinham? Asas. Você vai poder voar no céu. Olha que da hora. Olha que legal. Já pensou? Que magnífico. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo, todas as espécies de árvore. O bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira, a figueira curvada, ao peso dos seus figos maduros, e belezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia.
Lembra que eu falei para vocês que todos vamos estar no céu? Que quiserem, né? Todos que quiserem. Só que alguns privilégios não vão ser para todos. Alguns privilégios vão ser só para alguns. São para os mártires, são para os 144 mil, que passarão pela grande tribulação. Então, nós não vamos ter acesso a tudo. Algumas pessoas vão ter mais privilégios. Tá? Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Por que ela não pode descrever? Estou terminando já. Oi, Mari, abre o áudio aí, Mari. Porque não é deste mundo. Na Bíblia própria diz que lá existirá muitas coisas que nenhum ser humano pode descrever. Isso mesmo, Mari. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês da história do sapo? Lembram? Como é que eu vou falar do sapo da praia? Ele nunca foi na praia. E aí? Eu tenho que explicar para ele com um lago. Tá? E aí diz assim, ó. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Tá? Vi lá mesas de pedra e que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: Vinde, povo meu. Jesus vai falando com a gente a todo momento. Vieste da grande tribulação e fizeste a minha vontade. Sofrestes por mim. Vinde à ceia. Nós vamos. Já imaginou Jesus falar para você: pode vir, você sofreu por mim. Pode vir, você se entregou por mim. Pode vir, aqui é o seu lugar. Essa é a esperança que ele nos traz. E aí continua. Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servireis. O próprio Jesus vai te servir. Nós exclamamos, aleluia, glória, e entramos na cidade e vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná de amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Então, que fruto que ela queria comer? Da árvore Da vida eterna. Isso. Jesus ia deixar ela comer da árvore da vida? Vamos ver? Olha o que Jesus disse para ela. Disse ele, agora não, Ellen. Agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. E ela precisava cumprir aqui o papel dela como profetisa. Mas dentro de um pouco, se fores fiel. Seja fiel, meu amigo. Seja fiel, minha amiga. Se você for fiel a Cristo, ele é fiel e justo para lhe dar a vida eterna. E ele diz assim, ó, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar aos outros o que te revelei. Então ela tinha o quê? O que Deus deu para ela aqui? Uma revelação. Também. E ele também deu uma iluminação, né? uma missão. Querido desbravador, você tem uma missão. Por isso que Deus não deixou que Ellen White comesse do fruto e ficasse lá no céu. Não, Ellen. Volta para a terra que você tem uma missão. Meu querido amigo, minha querida, você tem uma missão na terra. Se você está aqui é porque você tem uma missão. Deus tem uma missão para a sua vida. E ela continua assim, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Agora não, os que comem do fruto do lugar não voltam à terra, mas dentro de um pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar aos outros que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Como é que ela está vendo o mundo? Escuro, né? E às vezes a gente acha que conhece a luz. Acha que essa aqui é luz, tá? Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui.
Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Já imaginou te levar lá para uma mansão, para você comer tudo de bom, aí você volta para essa terra para comer as coisas dessa terra? Como é que você vai se sentir? Ellen White se sentiu decepcionado. Senhor, eu quero ficar aqui. Eu não quero mais voltar para aquela terra, não. Isso faz a gente sonhar, faz a gente ter perspectiva, faz a gente acreditar, faz a gente desejar ir para a nova terra. Que nós possamos desejar, ter o desejo. E aí diz assim, tivesse eu asas como a pomba, eu voaria e estaria em descanso. Meus amigos, minhas amigas, eu adorei passar esse estudo com vocês. Que estudo maravilhoso. Sonhar com o céu. Sonhar com algo que nós não conseguimos imaginar, mas que podemos ter um breve relato do que terá lá. Uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia nos traz, e disso nós conseguimos ter compreensão. Lá não vai ter dor, nem morte, nem tristeza. Lá não vai ter doença. Lá não vai ter desemprego. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter tristeza. Que esse possa ser o nosso pensamento. Que nós iremos para a Nova Canaã. Basta a gente ser fiel. Se você for fiel, você vai se salvar. Seja fiel a esse Deus maravilhoso. Se entrega a Ele. Não há nada que você salve. Ele já fez tudo por você. A sua graça nos basta. E aí lá em 1 João 5:39 diz: buscai nas Escrituras, pois nelas encontrareis a verdade. Ellen White vem trazendo para você o que vai ser o céu, o vislumbre do céu. E você, desbravador, tem aí a missão de passar isso para as suas crianças. E juntos vamos terminar esse curso de agrupadas. Leia com você aí, meu amigo. Obrigado, Berg, por compartilhar aí essa frente. É um assunto que cada um de nós, dentro da classe de agrupados, em algum momento, né, passando as classes, né, por isso que por isso que é legal a gente estar estudando. Você vai passar, vai ter um momento de você passar, né? E é isso, né? Deus revelou, né? A revelação não foi para qualquer um, não. Deus revelou para os profetas, né? E Ellen White teve essa oportunidade. Eu não sei se foi bom, não, hein, Berg, para ela sabendo um pouquinho, viver sabendo um pouquinho do céu ali, né? Já Olha, eu vou te pensou? falar bem a verdade, é muito tentador. Eu não ia querer voltar também, não. Que missão, hein? Não, não, você vê que ela até descreveu aqui. Deve ter. Não, é fantástico, né? E isso aí mostra todo um plano que já está feito, né? E o que falta mesmo é a gente dar continuidade, né? Passar avante e não se apegar às coisas desse mundo, né? Porque a gente estuda e temos que ter fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você não acredita que tem coisa melhor. Se tem fé, você não vai se segurar nas coisas desse mundo. Mas foi fantástico. Que Deus possa abençoar aí você, Berg, e a todos nós. Bom, alguém de vocês queria complementar aí alguma coisa? Tá tranquilo? Então, tudo bem. Berg, brigadão, tá? Esse contexto, tá? Ele tá na página 233, ó, do caderno da classe de agrupados. Acho que não vai dar para ver. Deixa eu ver. Não, dá para ver, não. Da classe agrupados, Berg, para aqueles que estão aí com o caderno, tá? Aqui, esse trecho também tá no livro dos primeiros escritos, da página 13 a 20, tá? Eu quero convidar vocês também a incentivar os clubes e vocês, né? Eu também estou aí estudando aí sobre o livro A Visão, que é a visão, as visões de Ellen White. Esse livro ele está contemplando aí tá contemplando a jornada do Clube do Livro, né? Não, na realidade, não é a jornada, tá contemplando como que é o nome até?
É aquele projeto do livro lá, dos desbravadores, agora eu esqueci o nome, fugiu. Que o tema é o Jornada do texto, livro, Lê? é a jornada do Clube do Livro, isso. Então, já tá falando um pouco, são as visões do céu, né? É visões do céu. Muito interessante, fantástico e complementa toda essa história, trajetória, incentivar a gente a estudar, né? E ter esse entendimento que para nós, assim, a gente vai tentando entender, você vai vendo que a gente não é pouco assim que a gente começa a estudar, mas imagina o antes que a gente não conhecia nada, né? E a gente vê o mundo na escuridão. Mas quando você começa a ter um vislumbre de algumas peças, alguns momentos que tem, né? A gente vai juntando e vai construindo ali uma jornada, né? Uma trajetória, e isso vai nos ajudando a fortalecer a nossa fé. Tudo isso é para que nós possamos seguir em frente, né? Na missão de salvar do pecado e guiar no serviço. Bom, Berg, acho que deu um tempo legal, a gente conseguiu aí falar um contexto bem abrangente, né? E, bom, eu só queria complementar aqui para a gente finalizar em relação à questão do como é que vai ser para que vocês façam em casa, né? E pelo aplicativo vocês tirem foto dos requisitos, né? Tem mais requisitos, né? Todas as reuniões a gente tem um grupo de requisitos, de hoje a gente tem aí ler a primeira visão de Ellen White, né? Dessa página 233, aí tem aqui demonstrar o seu conhecimento da página 32 do caderno, memorizar, no caso, cantar e tocar, ou tocar um hino, desbravadores, e tem uma parte prática de convidar um amigo para atividade social. Então, nesse quinto encontro, nós trabalhamos aí esses assuntos, né? E com a participação e com a ênfase nesse conteúdo da primeira visão de Ellen White, tá bom? Bom, Berg, se puder fazer uma oração, a gente pode, se alguém quiser complementar com mais alguma informação, a gente ora e encerra mais o quinto encontro da nossa classe agrupados. E lembrando que nós temos aí algumas surpresas aí. O pastor não pôde estar hoje, né? Mas assim, a gente já tinha planejado já, né, Berg, que ele ia passar, mas não era hoje. Só que o pastor teve um contratempo aí, então ele vai na próxima reunião ele vai estar. Mas tem aí algumas coisas legais aí. Vamos orar para que Deus possa nos abrir, nos abençoar aí. De repente a gente já fazer um planejamento aí. Será que esse ano dá para a gente fazer um acampamento? Quem sabe? Ô, Lê, só vou mostrar para eles aí, só a primeira visão, não vou colocar, porque são 13 minutos, já 9h13. A gente sabe que vocês já querem dormir, né? Todo mundo quer descansar sexta-feira. Só para vocês depois procurarem lá no YouTube. É 13 minutinhos. Eu vou colocar só para vocês verem aí como é que é. Tá aparecendo a tela para vocês? Sim, tá. Tá. Ó, então é dessa forma aí, ó. Dia 22 de outubro de 1844. Mostra. Ainda está nos guiando. Não! Aquele que nos guia não pode ser Jesus. Aquela luz não é de Deus. Caindo, ó. A luz se foi. Não consigo enxergar o caminho. Estou caindo. Esses que caem o caminho são quais? São quem? Olhe para o leste. Há uma pequena nuvem preta, do tamanho da mão de um homem, e se aproxima cada... Vocês coloquem lá no YouTube, Ellen White, primeira visão. São 13 minutinhos, vocês vão gostar. Ô, Berg, coloca o link no grupo. Tá. Depois Coloca o link você no põe grupo. lá. Tá bom? Tá bom. Então, é com você, Berg. Pode Vamos encerrar orar. aí. Feche Agradecer a seus todos. olhos. Agradecer a todos aí. E é isso aí. É isso aí, meninas. Parabéns aí pelo empenho de vocês, por estarem com a gente, tá bom? E por acreditarem, né? E juntos aí no final do ano vocês vão estar recebendo aí a sua classe agrupadas. É difícil, mas permaneçam firmes. Vocês vão conseguir, tá bom? Vocês já venceram, isso é o importante. Então feche seus olhos neste momento e vamos orar. Santíssimo e amado Deus, obrigado, Pai,
pois chegamos a mais um sábado. Estamos aqui, ó Pai, na sua presença, para agradecer, ó Pai, a vida de cada um aqui que está presente. Ó Senhor, concede-nos força para que possamos chegar até o final e possamos concluir com êxito, ó Pai, essa classe agrupadas. Abençoe, ó Pai, o sábado de cada um aqui. Seja, ó Pai, com os enlutados, que sabemos que são muitos neste momento, pessoas que perderam seus entes queridos. E também, ó Pai, com os nossos irmãos, a Amanda que está entubada, e outros irmãos que estão ali no leito de hospital, ó Pai, com essa doença que não cessa. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Ó Pai, conforta os corações dos enlutados. Leva, ó Pai, esperança para os que estão no hospital. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma selfie aí. Vamos lá, então, rapidamente aí. Pode gravar aqui, só um minutinho, peraí.